E o PMB não tem dúvida nenhuma, tem convicção. A PEC 241 é uma maldade, é uma covardia, é um retrocesso para a população brasileira. Não podemos admitir o governo jogar todos os problemas do país nas costas dos mais fracos. Por que não fazer auditoria da dívida pública? Por que não colocar o dedo na ferida? A auditoria da dívida pública, todo mundo tem direito, tem que ter transparência. E a PEC 241 não controla os gastos mais abusivos do país. Ela deixa de fora o congelamento dos gastos com a chamada dívida pública, que nunca foi auditada, como manda a Constituição, e sobre o qual recai graves indícios de ilegalidade, ilegitimidade e de muita fraude. A PEC 241 aumentará a destinação orçamentária para a dívida pública, que já consome anualmente, pasme, quase 50%, a metade do orçamento federal, que sequer, a população tem direito de saber como está sendo gastado, porque está sobre sigilo. Eu fiz um compromisso público quando saí candidato de deputado estadual para deputado federal. Eu não voto contra o servidor público, não voto contra o aposentado. Eu não voto em projetos que retirem dinheiro da educação e da saúde. Não voto em projetos que prejudiquem a população brasileira. E mantive coerência aqui. No ajuste fiscal que foi encaminhado por essa casa pela presidente Dilma, eu votei contra. Quando a presidente Dilma vetou a auditoria da dívida pública, eu vim cá denunciar que foi o grande erro que o governo dela cometeu. E agora, da mesma maneira, mantendo a coerência, eu voto contra a PEC 241, porque é uma PEC maldosa, é uma PEC que vai vigorar para os próximos 20 anos. Isso é inadmissível, é inaceitável, vai comprometer as futuras gerações. Em nenhum país do mundo isso aconteceu, só aqui no Brasil, e vai favorecer o pagamento da dívida pública, que a gente não tem conhecimento de como está sendo gastos esses recursos, prejudicando os investimentos sociais. Eu tenho aqui dados, inclusive de muitos especialistas, que deixam claro que, pareceres de especialistas, que o impacto vai ser grande sobre a população mais pobre. Vou passar aqui o número da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: se os efeitos da PEC 241 fossem implementados, são tão desastrosos, se fossem implementados aí há 10 anos, o prejuízo que o UFMG teria é mais de 774 milhões. Se o salário mínimo já estivesse em 1998, estivesse em vigor a PEC 241, o salário mínimo hoje, sabe quanto seria? Seria um salário mínimo de R$400. Os preços, R$400, a metade do salário mínimo que hoje é pago no nosso país, se estivesse em vigor desde 1998. Então a gente tem que refletir e pensar muito bem. Temos que ter responsabilidade com as gerações futuras. E nesse momento eu queria parabenizar todos os estudantes do nosso país, que nunca fugiram à luta. A juventude, nos momentos principais do nosso país, sempre deram demonstração. E é praticamente todas as mudanças que aconteceram no nosso país, seja na Inconfidência Mineira, na proclamação da República, na independência, na luta contra a ditadura militar, a juventude sempre foi vanguardista e saiu às ruas e se mobilizou. E da mesma forma agora, a juventude está mobilizada em todo o país. Vou dar um exemplo no meu estado de Minas Gerais. Em Uberlândia são mais de 20 escolas que estão ocupadas. A juventude realmente está mobilizando e não baixa a cabeça. E pode ter certeza, se o conjunto da população tivesse conhecimento que o que nós estamos votando, a PEC 241, é uma mudança da Constituição, que vai retirar dinheiro da educação, da saúde, das áreas sociais, da defensoria pública, que são os advogados do povo, das pessoas mais simples, as ruas no Brasil inteiro, ia ter muito mais pessoas, Ia com certeza as manifestações
iam superar o número de pessoas que tiveram aí, né, dos últimos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso o nosso posicionamento é claro, em favor da área social, em favor da educação, contra a maldade, contra a covardia, contra a injustiça e a retirada de direitos